Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Homem, a Bíblia em Lição. Dando continuidade ao estudo sobre o profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos estudar sobre o Vale dos Ossos. Se você não assistiu a primeira parte da aula, eu te convido a pausar esse vídeo e voltar lá a assistir para você não ficar perdido sem o contexto, é muito importante. Eu vou deixar aqui em cima um card do link desta aula. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho, compartilhar com outras pessoas. Visita nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assuntos diferenciados. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link oficial do curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse, bem como o link do vídeo que eu gravei falando a respeito desse curso. Curso muito interessante que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Deixe de acessar para conhecer, ok? Vamos à aula. O Vale dos Ossos Secos. Vamos prestar atenção aqui no slide. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. O profeta teve que avaliar bem a situação. Os ossos eram numerosos, espalhados em toda parte e sequíssimos. Como não deve ter exigido coragem desse sacerdote dedicado a andar no meio de tantos restos mortais. Contato com tais coisas era proibido aos que ministravam no templo. Ezequiel sempre tinha levado muito a sério tais exigências. Vamos prestar atenção aqui. O segundo processo de restauração é uma visão. E aqui o Vale dos Ossos Secos. O profeta Ezequiel teve uma visão de um grande número de pessoas ressuscitadas para viver novamente como seres humanos físicos. A revelação de Deus a Ezequiel girou em torno de Israel, o reino do norte e do sul, dos seus descendentes e dos eventos cruciais do tempo do fim em séculos no futuro. Deus deu a Ezequiel uma grande missão a cumprir. Ele tinha anúncios importantes a fazer. O objetivo era alcançar pessoas muito além do seu próprio tempo. Esta fascinante visão e profecia dos ossos secos em Ezequiel tem algo para todos. Em primeiro lugar, ele estava falando principalmente para os seus companheiros cativos entre os filhos de Israel. As 10 tribos de Israel estavam tão espalhadas entre as nações vizinhas que pareciam quase perdidas como povo. As tribos de Judá e Benjamim haviam acabado de ser conquistadas e levadas cativas para a Babilônia. Parecia que sua identidade nacional estava perdida para sempre e eles nunca mais voltariam à Terra Prometida. Consequentemente, um dos objetivos desta visão era inspirá-los com a esperança de que Deus algum dia os reavivaria como nação. Em segundo lugar, essa profecia fala sobre o que Deus fará pelo Israel espiritual, que é a igreja hoje. Um tema óbvio da visão é que Deus pode ressuscitar ossos e que ele pode dar vida literal àquilo que está morto e inanimado. É uma mensagem de que ele pode reviver seu povo e transformá-lo em um poderoso exército. Em terceiro lugar, ele fala conosco individualmente. Não importa quão secos e inúteis possamos nos sentir ou quão mortos em nossas ofensas e pecados, Deus pode nos restaurar a vida por meio da sua palavra e espírito. Qual o significado dessa visão mistificadora e o que ela nos ensina sobre o plano de Deus? Lá em Ezequiel 37:1 está escrito: Veio sobre mim a mão do Senhor. A menção mão do Senhor indica a inspiração. Continua: Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel foi trazido pelo Espírito do Senhor, isto é, em visão, e colocado num vale que estava cheio de ossos, e ossos sequíssimos. Vamos imaginar essa cena por um momento. Ezequiel foi levado pelo Espírito e deixado num vale obscuro, provavelmente localizado abaixo do Vale do Jordão, perto do Mar Morto,
a mais de 1.300 pés abaixo do nível do mar. Era a região muito baixa e muito quente, onde supostamente era a localização de Sodoma e Gomorra no passado. Este lugar era conhecido como Vale da Morte. Nesta visão macabra, Ezequiel foi cercado por um número incontável de ossos branqueados, descorados, totalmente sem vida. Na Bíblia, um cadáver não devidamente enterrado era considerado maldito por Deus. Ezequiel não era apenas um profeta de Deus, mas também um sacerdote. Ezequiel não foi apenas colocado no meio deste vale de ossos. Ele disse que o Senhor me fez passar por eles. Andar no meio de ossos, mesmo em visão, o texto não fala, mas podemos deduzir que deixou o profeta extremamente desconfortável. Tocar em um cadáver tornaria qualquer um, mas especialmente um sacerdote, impuro. Lá no livro de Números, capítulo 19, versículo 16, está escrito: todo aquele que estiver no campo e tocar em um ser humano que tenha sido assassinado à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou mesmo num osso humano, ou em uma sepultura, ficará imundo durante 7 dias. Quão objetável deve ter sido para Ezequiel ser colocado, mesmo em visão, neste campo horrível de morte. As vidas representadas por esses ossos não estavam apenas mortos, eles também foram desgraçados. No pensamento do antigo Israel e do antigo Oriente Próximo, um cadáver não enterrado e com os seus restos mortais expostos era uma vergonha chocante para os mortos, indicando que esses ossos não tiveram um enterro adequado. Os ossos jaziam na superfície do vale, com os restos de cadáveres negados a um sepultamento adequado e deixado para os abutres necrófagos. Como israelita, especialmente como sacerdote, Ezequiel sabia o quão importante era o tratamento adequado de cadáveres humanos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Por que Deus fez essa pergunta a Ezequiel? Deus faz essas perguntas para nos fazer pensar. Assim como o antigo filósofo Sócrates costumava ensinar fazendo perguntas, Deus também faz perguntas às pessoas a fim de despertar seus processos de pensamentos e levá-las a analisar a situação. Vinde agora e arrazoemos juntos, diz o Senhor. Se Ezequiel tivesse respondido à pergunta de Deus com base na evidência de seus sentidos, ele teria respondido não. Ossos mortos e secos não podem voltar à vida. Pode-se esperar que um cadáver recentemente morto, dependendo da causa, possa de alguma forma ressuscitar. Mas ninguém em sã consciência espera que ossos espalhados, separados, branqueados, descorados e totalmente sem vida possam voltar a viver. Admiravelmente, Ezequiel respondeu à pergunta de Deus com a única esperança que poderia ser encontrada, dizendo: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei, segundo me foi ordenado. Se Ezequiel teve alguma dúvida, ele as afastou e fez o que Deus ordenou. Para a percepção humana, esta proclamação da palavra de Deus era totalmente tola e descabível. Ezequiel não tinha esperança nos ossos, mas tinha esperança em Deus. Ezequiel não presumiu saber o que Deus queria fazer com os ossos. Ezequiel estava confiante de que Deus é Deus, todo-poderoso e que não há impossíveis para a sua vontade. Então, obedeceu. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntava cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e estendeu a pele sobre eles. O texto não diz especificamente, mas podemos presumir que os ossos se montaram adequadamente, como esqueleto e não como combinações estranhas de ossos. Quando Deus restaura, ele reúne as coisas de maneira certa. Ezequiel só poderia pregar esta mensagem cheia de fé em Deus. No entanto, se ele estava confiante de que falava a palavra do Senhor,
ele sabia que a palavra de Deus tinha poder sobrenatural. Depois que os ossos foram montados, músculos e tecidos vieram sobre os ossos. Os ossos, músculos, tecidos e carne estavam cheios de atividade, mas ainda não tinha fôlego de vida nele. A revivificação dos órgãos aconteceu claramente em etapas: agitação dos ossos, montagem dos ossos, tendões e carne sobre os ossos, pele sobre os tecidos que cobrem os ossos. O versículo anterior deixou o vale cheio de corpos revividos e animados que ainda não tinham fôlego. Todas as partes do corpo estavam nos seus devidos lugares. Os ossos, músculos e pele estavam em posição, mas não havia vida. O cérebro estava na cabeça, mas não estava pensando. Os pulmões estavam lá, mas o corpo não respirava. O coração estava no lugar, mas não batia. Como Adão, antes de o Senhor inflá-lo com o sopro da vida, cada soldado era um cadáver perfeito, sem vida. Ezequiel já havia proclamado a palavra de Deus aos ossos mortos e secos, e tinha visto uma obra notável ser realizada. No entanto, não foi o suficiente. Também precisava haver uma obra do Espírito Santo. Ezequiel foi recomendado a orar, a profetizar com ousadia ao Espírito, invocando o Espírito para vir sobre aqueles sobre quem a palavra de Deus havia trabalhado. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E a pregação por si não conseguiu, a oração tornou-se realidade. O fôlego entrou neles. O sopro de Deus entrou nos corpos reanimados e eles se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso, e a obra de reviver os ossos secos foi concluída. E Deus quer que aprendamos com essa história. Primeiro, os ossos não foram revividos para se tornar um grupo de espectadores ou viver para o seu próprio conforto. Não. Eles se tornaram um exército extremamente grande para agir sobre as ordens daqueles que lhes deu vida. 2. Não há esperança para a humanidade no homem afastado de Deus. Mas esses homens, esses ossos secos, podem renascer e viver pela palavra e pelo Espírito de Deus. Finalmente serem curados de suas separações e unir sobre um rei forte, poderoso, que está de mãos estendidas para receber todos aqueles que voltarem para ele em arrependimento. Em terceiro lugar, nada é difícil demais para Deus. E pode parecer sem esperança e morto para você e para mim, é um campo cheio de possibilidades para o Senhor. Quando Maria perguntou como pode ser isso, se referindo ao nascimento de uma criança, sendo ela virgem, o anjo Gabriel disse a ela: nada é impossível para Deus. Quando os discípulos perguntaram: quem então pode ser salvo? Se referindo ao versículo que Jesus disse que era mais fácil passar um camelo por um furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. A Bíblia está dizendo que sem Cristo nada podemos fazer, mas por meio de Cristo tudo é possível. Deus nunca quer que percamos a fé de que Ele pode dar a vida, mesmo que pareça que a situação não tem mais esperança. Todos nós já ouvimos o provérbio onde diz que onde há vida há esperança. No entanto, com Deus há até esperança quando não parece haver vida. Amém? Terminamos aqui a segunda parte dessa aula. Nesta aula aprendemos sobre o Vale dos Ossos Secos. Agradeço muito por ter permanecido até o final desse vídeo, mas ainda não acabou. Na próxima aula nós vamos aprender sobre um só pastor, um só rebanho. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Até a próxima aula, parte 3. Hein?